Há momentos em que a realidade, como a conhecemos, se dobra, onde o tecido que separa o possível do impossível se torna tão fino que pode ser rasgado. Meu nome é Gabriel Vance. Pelo menos esta versão de mim. Hoje é o dia. Em exatamente 14 horas, no marco zero da cidade, o evento que venho investigando há meses chegará à sua culminação. Não estou mais documentando este caso como observador. Tornei-me parte integral dele. O que testemunharei hoje, o que todos testemunharemos, mudará fundamentalmente nossa compreensão da realidade. A grande convergência está chegando, e nada será como antes. Durante meses, documentei eventos em 4 localizações específicas em nossa cidade. O Shopping Riverside, onde um guarda noturno encontrou o que parecia ser uma versão alternativa de nossa realidade através de uma brecha dimensional. O Edifício Aurora, onde Mariana Torres recebia chamadas de si mesma, versões alternativas dela, tentando alertá-la sobre o que estava por vir. O Bosque Norte, onde 2 amigos desapareceram, e os 2 que retornaram não eram mais os mesmos. Particularmente Juliana Neves, que se revelou agente ativa na preparação da convergência. E o Observatório, onde a doutora Elisa Monteiro foi transferida, após descobrir um sinal das estrelas anunciando o início da fase final. Estes 4 pontos, quando conectados, formam o início de uma espiral. Uma espiral que será completada hoje, quando o 5º e último ponto for ativado, o marco zero da cidade. O local exato onde nossa cidade foi fundada, onde o monumento ao fundador agora se ergue. E sob ele, algo que poucos conhecem. Nas últimas 48 horas, minha condição se deteriorou rapidamente. Ou evoluiu, dependendo da perspectiva. A heterocromia se intensificou. Meu olho esquerdo não é mais reconhecido como humano por scanners de retina. Desenvolvi habilidades inexplicáveis. Múltiplas versões de minha consciência, ocupando o mesmo espaço físico, cada uma com memórias e conhecimentos ligeiramente diferentes. Minha coesão física está se tornando intermitente, como se eu existisse parcialmente em múltiplas realidades simultaneamente. O relógio de Werner, um artefato dos divergentes, a facção de observadores que se opõe à convergência. Para interromper a convergência, o ciclo deve ser quebrado no centro da espiral. Não sei se quero interromper o processo, nem se devo. O que começou como investigação se transformou em algo mais pessoal, mais existencial. Mas preciso estar lá, para testemunhar, para documentar, para entender. Ao longo do dia, sinais da iminente convergência começaram a manifestar-se por toda a cidade. Anomalias temporais, relógios desincronizados, alguns adiantando, outros atrasando, sem padrão discernível. Reflexos comportando-se de forma estranha, movendo-se com atrasos ou antecipações, às vezes realizando ações completamente diferentes. Animais percebendo mudanças que a maioria dos humanos ainda não consegue detectar conscientemente. Interferências eletromagnéticas crescentes, afetando toda a tecnologia eletrônica. Comunicações intermitentes, energia instável. E mais perturbador, pessoas comuns começando a experimentar fragmentos de memórias que não são suas. Vislumbres de vidas alternativas que nunca viveram, pelo menos não nesta realidade. Antes de dirigir-me ao marco zero, decidi visitar cada um dos 4 pontos anteriores da espiral, para confirmar minhas suspeitas. O Shopping Riverside, primeiro ponto da espiral. O brilho azulado visível a olho nu agora. A barreira dimensional tão fina que qualquer pessoa poderia perceber a anormalidade. Leituras de campo eletromagnético exponencialmente mais altas que em minhas visitas anteriores. O dispositivo colocado por Juliana pulsando com energia. Sabia que viria, Sr. Vance. Todos sabíamos. Estamos nos preparando para o evento. Já não é apenas uma Clara aqui. Somos muitas.
E após hoje à noite, seremos uma só. No Bosque Norte, o terceiro ponto, as árvores marcadas pulsavam em sincronia, como um batimento cardíaco coletivo. Os observadores, antes apenas vislumbrados na periferia da percepção, agora se manifestavam mais claramente. A barreira que os mantinha parcialmente ocultos estava se dissolvendo. No observatório, o céu visto através do telescópio havia mudado completamente. Não apenas configurações estelares diferentes, mas fenômenos celestes impossíveis. Múltiplos céus sobrepostos. Como se o telescópio estivesse mostrando não apenas nosso céu, mas os céus de todas as realidades que estavam prestes a convergir. É hora de ir ao Marco Zero. O Marco Zero, o ponto onde nossa cidade começou, e onde algo muito maior está prestes a terminar ou começar. A praça estava quase deserta, como se instintivamente as pessoas estivessem evitando o epicentro do que estava por vir. As equipes de manutenção continuavam seus preparativos. Suas verdadeiras naturezas agora evidentes para mim. Não eram humanos, pelo menos não completamente. Eram observadores assumindo forma física, ou humanos já completamente tomados por eles. O monumento, visto com minha percepção alterada, revelava sua verdadeira natureza. Sua forma helicoidal não era apenas estética, mas funcional. Uma representação física da espiral invertida em escala monumental. Símbolos antigos cobriam sua superfície, invisíveis para a maioria, mas claros para mim agora. Instruções, coordenadas, frequências. Ali está Juliana, ou o que está usando sua forma. Juliana. Ou devo chamá-la por outro nome? Juliana é uma faceta. Como Gabriel é uma faceta sua. Nomes têm pouca importância quando se existem múltiplas realidades simultaneamente. Você não é humana, nunca foi. Tão humana quanto você neste momento, Gabriel. Estamos ambos evoluindo além das limitações de uma única realidade. A convergência não é um fim, mas um início. A reunificação do que foi fragmentado. A cura de uma fratura cósmica. E os observadores? Qual o papel deles nisso tudo? Facilitadores. Guardiões. Alguns desejam a convergência, vendo-a como a ordem natural do multiverso. Outros preferem a separação. A diversidade caótica de infinitas realidades desconexas. E qual lado está certo? Certo é um conceito humano, limitado a uma única perspectiva. Quando se existem múltiplas realidades, compreende-se que todos os caminhos são válidos em seus próprios contextos. A questão não é qual lado está certo, Gabriel. É qual lado você escolherá. As versões fragmentadas de si mesmo já estão convergindo. Você é uma ponte agora, um nexo. Você pode facilitar a convergência ou tentar impedi-la. Ambos os caminhos terão consequências. Venha. Há algo que você precisa ver antes de tomar sua decisão. A câmara subterrânea que havia vislumbrado em minhas investigações. O verdadeiro centro da espiral. A câmara era muito maior do que imaginei. Antiga, mas com tecnologia claramente avançada integrada à estrutura arcaica. O núcleo, construído por Werner e aperfeiçoado ao longo de gerações. O ponto focal onde todas as realidades convergirão. Ao redor da câmara estavam pessoas que eu reconhecia. Carlos Mendes, do Shopping Riverside. Mariana Torres, do edifício Aurora. As duas vítimas do observatório. Todas com a mesma marca da espiral. Todas com o mesmo olhar alterado. Cada um deles foi marcado, como você. Pontos de ancoragem dimensional. Juntos, formamos um circuito que estabilizará o processo de convergência. Faltam apenas 30 minutos. Quando todos os relógios marcarem 23:17, o alinhamento será perfeito. A convergência começará. E o que acontecerá exatamente? Todas as versões de nossa cidade, de todas as realidades adjacentes, convergirão momentaneamente. Os limiares entre dimensões se dissolverão completamente. E então,
uma nova realidade emergirá. Não idêntica a nenhuma anterior, mas uma composição harmônica de todas elas. Os melhores elementos preservados, as dissonâncias resolvidas. E as pessoas? O que acontece com elas? Algumas se fundirão com suas contrapartes, tornando-se versões compostas de si mesmas. Outras permanecerão distintas, mas com memórias e conexões de múltiplas linhas temporais. Algumas não sobreviverão à transição. Anomalias que não possuem correspondência em realidades adjacentes. E se alguém quisesse impedir esse processo? É possível? O relógio de Werner. Os divergentes acreditam que pode interromper o processo se colocado no núcleo do dispositivo no momento exato. Mas as consequências seriam imprevisíveis. O processo já começou. Interrompê-lo agora poderia estilhaçar todas as realidades afetadas. Fragmentos de existência presos em um limbo dimensional. A escolha diante de mim era impossível. Permitir a convergência, sabendo que algumas pessoas poderiam ser essencialmente apagadas da existência. Ou tentar impedi-la, arriscando uma catástrofe dimensional ainda maior. Está quase na hora, Gabriel. O que vai fazer? Como sei que não estou sendo manipulado? Que isso não é algum plano dos observadores para... Para quê exatamente? Você não pode saber com certeza. Ninguém pode. Nem mesmo os observadores compreendem completamente as consequências. É um salto no desconhecido para todos nós. O que posso dizer é que esta não é a primeira convergência. Nem será a última. É parte de um ciclo cósmico maior que qualquer um de nós. Sua escolha, Gabriel. Agora. Não vou impedir nem facilitar. Vou documentar, testemunhar, compreender. Qualquer que seja o resultado, alguém precisa registrar o que realmente aconteceu. Para aqueles que vierem depois... Uma escolha verdadeiramente humana. Nem convergente, nem divergente. Algo novo. No momento exato, 23:17, senti como se toda a realidade tremesse. A energia se expandiu do núcleo, atravessando o monumento e irradiando para toda a cidade em ondas espirais. O céu se dividiu em múltiplas camadas, cada uma mostrando um diferente arranjo estelar. Prédios tremularam, momentaneamente revelando versões alternativas de si mesmos. As pessoas na rua testemunhavam o impossível. Alguns entravam em pânico, outros pareciam hipnotizados. Muitos viam versões alternativas de si mesmos, duplicatas quase idênticas aparecendo momentaneamente. Na câmara, a energia continuava a crescer. As pessoas ao redor do círculo, os marcados, começaram a brilhar intensamente. Um por um, eles se dividiram em múltiplas versões de si mesmos, 3, 5, dezenas, para então reconvergirem em uma única forma, transformados, unificados. E então, senti acontecer comigo. Como olhar para um espelho fraturado, cada fragmento mostrando uma versão ligeiramente diferente de mim. Gabriels de incontáveis realidades, todos olhando através dos mesmos olhos. Houve um momento de intensidade máxima. Luz pura, som ensurdecedor e então... nada. Silêncio absoluto. Escuridão completa. Como se toda a realidade tivesse pausado por um instante eterno. E então, gradualmente, a realidade retornou. Mas não exatamente a mesma que conhecíamos antes. Amanhã, após a convergência, revelou uma cidade transformada. Não dramaticamente. A maioria dos edifícios permanecia reconhecível. As ruas seguiam os mesmos traçados. Mas havia diferenças sutis por toda parte. Detalhes arquitetônicos alterados. Empresas com nomes ligeiramente diferentes. Parques onde antes havia estacionamentos. As pessoas reagiam de formas variadas. Algumas pareciam completamente desorientadas, percebendo as mudanças. Outras seguiam suas rotinas como se nada tivesse acontecido, talvez não percebendo, ou talvez sendo versões que sempre pertenceram a esta realidade composta. A história oficial já estava sendo construída. Um fenômeno meteorológico raro. Alucinações em massa devido a gases liberados por uma ruptura subterrânea.
explicações convenientes para um evento que transcendia a compreensão convencional. Visitei cada um dos pontos da espiral. O Shopping Riverside, agora parcialmente renovado e reaberto, não mais abandonado. O edifício Aurora, com um número ligeiramente diferente de andares. O Bosque Norte, com trilhas alteradas. No observatório, uma placa homenageava a doutora Elisa Monteiro por suas contribuições revolucionárias à astrofísica. Não mais desaparecida, mas celebrada como uma cientista visionária que morreu de causas naturais anos antes. E no Marco Zero, o monumento ao fundador permanecia, mas com diferenças sutis em seu design. A entrada para a câmara subterrânea não existia mais, ou nunca havia existido nesta realidade composta. Uma semana após a convergência, recebi uma mensagem de Juliana convidando para um encontro. Obrigada por vir, Gabriel. Eu precisava falar com alguém que se lembra, que entende o que aconteceu. Você se lembra de tudo? Fragmentos, principalmente. Como um sonho que permanece vívido por um tempo, mas gradualmente se desvanece. Lembro-me de ser algo além de humana, de compreender coisas que agora são apenas intuições. Estamos todos voltando ao normal, ou à nova normalidade, seja lá o que isso significa agora. E os observadores? Ainda estão por aí, imagino, nos interstícios, talvez menos ativos agora que o ciclo foi completado. Até o próximo, pelo menos. Haverá um próximo? Sempre há. O universo respira, Gabriel. Expande e contrai. Fragmenta e converge. É a natureza da realidade. Algumas pessoas se lembraram, como nós. Outras nunca saberão que viviam em uma realidade diferente há apenas dias. Algumas são compostas de múltiplas versões fundidas, outras são novas para esta versão da cidade. E quanto a você, quem é você agora exatamente? Juliana Neves. Apenas mais que uma versão dela. Tenho memórias de vidas que nunca vivi. Pelo menos não nesta linha temporal. E você? Ainda estou descobrindo. Meus olhos voltaram ao normal, mas ainda vejo coisas diferentes às vezes. Camadas da realidade que a maioria não percebe. 2 semanas se passaram desde a grande convergência. A nova realidade se estabiliza a cada dia. Memórias da antiga gradualmente se desvanecem para a maioria das pessoas. Minha documentação do evento permanece intacta, embora algumas gravações mostrem eventos ligeiramente diferentes do que lembro, como se os próprios registros tivessem sido afetados pela convergência. O relógio de Werner ainda está comigo, silencioso, seu propósito cumprido ou adiado. Um lembrete de uma escolha que não tomei, desta vez. A cidade continua. As pessoas se adaptam como sempre fizeram. A capacidade humana de normalizar o extraordinário é talvez nossa qualidade mais notável. Mas para aqueles de nós que sabem olhar, que sabem realmente ver, as marcas da convergência estão por toda parte. Lembretes sutis de que a realidade é mais frágil e mais maleável do que a maioria jamais compreenderá. Este caso está encerrado. A espiral completou seu ciclo, mas há outros padrões emergindo, outros símbolos, outras anomalias que merecem investigação. A verdade sempre teve múltiplas faces. Agora compreendo que isso não é uma limitação de nossa percepção, mas a própria natureza fundamental da realidade. Alguns ciclos terminam, outros apenas começam. No Krypton, continuaremos a documentar o que outros não veem, o que outros não podem ou não querem compreender. Até a próxima convergência.